Olá, bom dia. Louvado seja Deus por mais um domingo, louvado seja Deus por mais um dia na presença do Senhor, na graça do Senhor. E hoje estamos no primeiro domingo da Quaresma. E hoje a igreja nos propõe meditarmos profundamente no Evangelho, na primeira leitura e na segunda leitura. Para ficar melhor o entendimento, eu vou começar da primeira leitura que está no livro de Gênesis, do capítulo 2, de 7 a 9. Porém, nos dá a oportunidade de abreviar os versículos, reduzir os versículos. Então, Gênesis do capítulo 2. Então o Senhor, Deus, formou o ser humano com o pó do solo, soprou-se nas narinas o sopro da vida, lhe tornou um ser vivente. Depois, o Senhor Deus o plantou no jardim do Éden, a oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso no meio do jardim. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma fruta dessa árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não toqueis, ao contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia que comerdes dessa árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui a mulher caiu na onda, né, de Satanás. Caiu na onda da... Aí aqui veio a desobediência. Então nasce aqui a desobediência. Então o evangelho de hoje vai nos mostrar justamente isso. Vai nos alertar sobre as ostentações, as tentações, sobre o poder, sobre os prazeres da vida, né? Que é quando o demônio também vai tentar Jesus. E no evangelho a gente vai ver como a gente vai se libertar das tentações do mundo. Então vai ser no evangelho de Mateus, no capítulo 1, Mateus capítulo 5, de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Aí o demônio percebeu que Jesus teve fome e começou a tentar Jesus. O tentador aproximou de Jesus e disse: se és, então, filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Mas Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, lança-te abaixo. E por que ele disse isso? Porque quem tem a fé em Deus, a gente acha que pela nossa fé que a gente tem em Deus, que nada vai nos acontecer, né? Aí, como ele disse assim, ó, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e a eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos e os dos reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se ajoelhares aos meus pés, né? Ou seja, adorar.
Jesus respondeu: também está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele prestará culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviu a Deus. Então aqui a gente serviu a Jesus. Então aqui a gente percebe as tentações e de que forma Jesus nos ensina a nos libertar das tentações. Somos tentados o tempo inteiro. Somos tentados pelos prazeres, somos tentados pelas ostentações, né? Somos tentados pelos pecados da luxúria, né? Pelos pecados da castidade, pelos pecados do poder, né? Então hoje é muito fácil a gente estar pecando, a gente tem uma mídia muito extensa e um homem e uma mulher não precisam sair de casa para serem traídos, né? Um homem e uma mulher não precisam sair de casa para que seus filhos sejam corrompidos. Então pode estar todos em casa, seus filhos estão sendo corrompidos, os nossos filhos também podem ser corrompidos através também dessas ostentações, desses prazeres da vida, do poder. E Jesus, ele nos mostrou como a gente libertar. Nós conseguimos libertar das tentações mediante a palavra de Deus, mediante a Eucaristia e mediante a obediência. Porque pela desobediência que o pecado veio ao mundo. Deus fez tudo perfeito. Deus deixou um paraíso, mas a mulher não contentou. Ou seja, o homem não contentou com tudo aquilo que Deus lhe deixou. E queria mais, queria o poder, queria ser igual a Deus. E esse demônio que nos tenta, que nos detesta, né? Que é o Lúcifer, que é o anjo caído, que ele, por inveja também, por questões de poder, não quis ficar no céu e se rebelou contra Deus e veio para a terra para nos atormentar. Então fica lembrando que para a gente libertar do pecado, vem a obediência, oração, a palavra de Deus, a Eucaristia, as missas, né? Quem puder as missas diárias, se não aos domingos, que é os dias de preceitos, né? Os rosários. E agora não basta simplesmente fazermos tudo isso se não estivermos em comunhão com Deus, né? Porque as palavras comovem, mas os exemplos é que arrastam. E na carta aos Romanos, São Paulo vai nos dizer justamente isso. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Mas muitos reinarão na vida mediante a um só, Jesus Cristo. Então veja bem, aqui São Paulo está dizendo que por um só homem o pecado veio no mundo. E nós podemos dizer, né? Nós podemos dizer com muita convicção, porque nós temos a palavra de Deus, nós entendemos da palavra de Deus, né? Então vamos pensar assim, ó. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem e uma só mulher entrou o pecado no mundo. E por um só homem e por uma mulher veio a salvação. Né? Então, por Jesus e Maria veio a salvação. Porque Maria, ela foi isenta do pecado original. Porque Deus assim escolheu. Né? Então, Deus escolheu ela, como ela foi o primeiro sacrário vivo, então Deus a escolheu, Deus se tornou isenta do pecado original. Né? Seus pais nasceram com o pecado original, mas Maria não. Porque Jesus foi gerado no ventre de Maria, e para ser Jesus ser gerado no ventre de uma mulher, essa mulher tinha que ser pura. Né? Que Jesus foi santo o tempo inteiro, foi homem como nós, mas isento do pecado. E aí essa salvação veio. No Salmo 50, um pecador também, que é o Salmo de Davi, no Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução da Bíblia, a gente tem que ter essa consciência
de cada vez que cairmos em pecado. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra ti, somente contra ti. Então vamos ter essa consciência do que o demônio nos faz, né? Ele vai nos mostrar, ele vai nos atentar a cada momento que ele pode, né? Então ele não tem poder nenhum contra nós, mas ele vive das brechas, né? Então, se eu dou brecha para o demônio, ele vai me seduzir. Outra coisa, não dialogueis com o demônio. Muitas vezes quantos de nós, né? Quantos colegas, quantos amigos, quantos colegas que os nossos filhos têm, e que a gente fala, não, isso tá na moda, é assim, assim, assim. Isso é diálogo com o demônio. Muitas vezes a gente não percebe, fala assim, Deus me livre de dialogar com o demônio. Mas o demônio ele não vai vir trajado de demônio, não. Ele vai vir trajado de pessoas boas, né? Para nos seduzir, para nos corromper. Aí quando cairmos, ele sai fora, né? Porque ele quer a destruição nossa, ele quer a destruição da família, né? O demônio ele veio para matar, roubar e destruir, por inveja. Então vamos refletir, vamos à missa, vamos nesse período quaresmal, vamos fazer uma penitência, talvez de quem pode ir à missa todos os dias, alimentar da Eucaristia, da palavra, né, fazer as penitências, orações, os jejuns, né? É nesse tempo que a gente vive tentado e as nossas famílias que está em jogo disso tudo, né? Que já se tornou até tema de carnaval, né? Então a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Então louvado seja Deus por mais esse dia, tá? Louvado seja Deus e Maria Santíssima e aos anjos e santos. Tenham um bom dia e vamos à Santa Missa.